Internautas, com a santa paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Vos convido a estar conosco e receber a palavra de bom grado em vossos corações, pois somente assim Deus poderá estabelecer o seu domínio em nossas vidas, a partir do momento que nós nos doamos, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 1. Amém? Atos, capítulo 10, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: E havendo em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Papai, até aqui nós já oferecemos ao Senhor o nosso melhor, na simplicidade, na singeleza, mas com amor, a nossa adoração, o nosso louvor. A partir de agora entregamos a direção do culto, o trabalho, ao Senhor, ao Espírito Santo. Toma minha vida, as minhas palavras, e ministra os nossos corações. Santo Deus, pois carecemos muito ouvir a Tua voz. A Tua voz soa agradável aos nossos ouvidos. A Tua presença nos traz paz. Venha estar e permanecer neste lugar, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando esse Deus que é maravilhoso. Amém? Irmãos, eu gostaria de dar um tema aos irmãos neste culto. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse tema e temesse em cima desse tema. Amém? Não temor de medo de ir para o inferno ou algo similar a isso, mas temer a Deus, ou temor a Deus, mas com o coração voltado sempre, irmãos, com desejo de amar a Deus. Amém? E o tema é: Deus tem te observado. Talvez para alguns ainda não chocam com esse pensamento, mas todas as vezes que eu analiso esse pensamento, eu reflito nesse pensamento, me traz um grande temor. Deus tem nos observado. Irmãos, a história de Cornélio, do centurião Cornélio, nos mostra muito bem isso. Cornélio, um homem que cuidava de 100 soldados na corte italiana, estavam esses homens ao seu comando. Provavelmente um homem de posses, um homem dotado, uma cultura excelente, um homem que aos olhos naturais não havia nada nele que poderia ou pudesse precisar de Deus. Todavia, as Escrituras diz que de contínuo ele orava a Deus. Um homem que poderia ser um exemplo de arrogância, de presunção, um homem que poderia ser avarento, a Bíblia diz que de contínuo também ele fazia as suas esmolas. Então, algumas características neste homem chamam-nos a atenção: a oração e as esmolas, ou ajuda ao próximo. Esse homem vivendo desta maneira, ele chama a atenção de Deus. Esse homem com esse coração voltado, ele chama a atenção de Deus. Só que nós podemos também contemplar que ele não conhecia a Deus.
Ele orava continuamente a Deus, mas ele não conhecia a Deus. Irmão, nós encontramos muito isso dentro das Escrituras e nas vidas das pessoas. Quantas pessoas você conhece que você pergunta, você é de qual religião? De tal religião. Mas qual Deus que você serve? Ao Deus da Bíblia. Mas você o interroga em coisas simples, coisa do cotidiano, e ele não conhece. Uma vez, eu conversando com um senhor, e ele trouxe que Lucas era um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus. José era um dos apóstolos de Jesus, eram os discípulos de Jesus. Então nós vemos, irmãos, uma certa falta de conhecimento, de interesse nas Escrituras, por que não dizer uma ignorância naquilo que retrata as Escrituras. Cornélio, nessa forma, nessa maneira, chama a atenção de Deus e o desperta com um anjo conversando com ele, dizendo para que ele deva mandar alguns homens ao encontro de Pedro e convidar Pedro a vir até ele. A Bíblia relata que Pedro também era observado, irmãos. Amém? Às vezes nós achamos que Deus só observa o próximo, mas Pedro também era observado, estava orando ou buscava em oração cotidianamente. Deus visita Pedro justamente na hora do almoço, Pedro com fome. O Senhor toma a sua consciência e ele começa a ter uma visão, ou toma os seus sentidos, como diz as Escrituras, ele começa a ter uma visão. E nessa visão, um vaso semelhante a um lençol, contendo nele todo tipo de animais, répteis, aves. E nessa visão, o anjo ou o próprio Deus fala com ele: mata e come. Pedro diz: de maneira nenhuma eu comerei algo comum, ou algo simples, ou algo que eu não possa comer. Em momento algum da minha vida eu comi, e em momento algum da minha vida eu comerei esse tipo de alimento. Irmãos, Pedro era um homem devoto, voltado, em plena comunhão com Deus. Todavia, ele precisava também de aprender alguma coisa. E eu gostaria de trazer uma instrução para os irmãos. Nós precisamos de aprender um pouco mais. As pessoas estão achando que estão autossuficientes. Nós estamos achando que somos aptos para andarmos sozinhos. Irmãos, todos os dias Deus nos surpreende com uma lição nova, um novo aprendizado, um novo ensinamento. E se nós não atentarmos e não prestarmos atenção para isso, irmãos, nós corremos um grande risco de perder a nossa coroa, a nossa salvação. Eu me recordo de um homem que Deus visitava, o acompanhava todos os dias, na viração do dia, e o Senhor simplesmente disse para ele: não coma da fruta que está no meio do jardim, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Este homem, mesmo Deus observando ele desobedeceu e comeu. Eu conheço um outro homem que Deus também alertou a ele: cuidado, o pecado está diante de você. Se você não atentar para isso, você vai consumir ou consumar este pecado. Ele não atenta para o ensinamento, para aquilo que Deus está tentando passar para ele, e no outro dia ele mata o seu próprio irmão. Eu conheço um outro homem, irmãos, que Deus disse para ele: vá e construa um grande barco ou uma arca, porque eu vou trazer juízo sobre a face da terra. Este homem ouviu. Deus observava Noé. Esse homem aprendeu com Deus, atentou para aquilo que Deus havia dito.
E assim como diz a carta aos Hebreus, ele ouviu, obedeceu, teve fé para a salvação sua e da sua família. Eu conheço um outro homem que também é conhecido como o pai da fé, por nome de Abraão, que Deus o encontra errante, perdido pelo mundo no sentido espiritual, no meio da sua parentela, junto a uma idolatria terrível. E Deus o escolhe para fazer dele uma grande nação. Este homem também teve que aprender com Deus. Nas suas fraquezas, nas suas falhas, ele erra. Todavia, ele foi humilde. Então Deus tem observado pessoas, assim como observou Davi no meio à malhada. Um jovem esquecido, abandonado pela sua família para cuidar do rebanho dos seus pais. E Davi precisou aprender muito para chegar a ser o grande patriarca, o grande rei, o grande profeta que fora. Irmãos, lembra do teor ou do tema da mensagem de hoje? Deus está te observando. E o Senhor quer te ensinar. Não feche o teu coração para os ensinamentos de Deus, pois não adiantará, eu posso te afirmar, você dizer que é crente. Não adiantará você dizer que carrega uma Bíblia ou conhece ou algo similar a isso, se você não der ouvido aos ensinamentos de Deus. Cornélio, o homem a qual nós já trazemos exemplos nesta noite, era um homem devoto ao Senhor e fazia suas esmolas, mas precisava de aprender algo. Pedro, um dos grandes apóstolos, um dos grandes nomes da Bíblia, também precisava aprender algo. Cornélio precisava conhecer uma pessoa especial, e talvez você também precisa conhecê-lo. Cornélio precisava conhecer o Espírito Santo de Deus, não a Pedro. Cornélio estava cego espiritualmente, dizendo, porque até então, ainda que o Espírito Santo de Deus já havia descido sobre a face da terra, já havia batizado muitas pessoas, havia operado sinais, maravilhas e prodígios, Cornélio ainda não o conhecia. A vida de Cornélio só muda a partir do momento que ele conhece ao Espírito Santo de Deus. Só a partir deste momento, quando Pedro começa a ministrar a respeito de Jesus Cristo, a respeito da palavra, das boas novas, do Evangelho, é que Cornélio entende que precisa crer não apenas em Deus, mas também em Jesus Cristo, pois ele foi o sacrifício pela propiciação dos nossos pecados, pois foi Jesus Cristo que morreu por nós. E tem gente que ainda não entende isso, porque certamente se entendesse, faria ou daria aquelas mesmas ações que Cornélio fez, se aquebrantaria, abriria o seu coração e deixaria o Espírito Santo de Deus se apoderar. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa sensível a nós. Ele se relaciona conosco. E quando você ou eu, nós estamos desvirtuados, com os pensamentos longe da presença de Deus, somos casa vazia. E não adianta colocar outra posição, outro pensamento. E casa vazia, eu gostaria de chamar a tua atenção, as Escrituras diz que é um lugar fértil, é um campo fértil para o diabo entrar juntamente com as suas legiões e destruir as vossas vidas. Jesus trouxe uma menção dura para a compreensão dessas pessoas, que uma vez a casa limpa e adornada,
porém vazia. Aquele primeiro demônio, quando procura um lugar para morar e não encontra, se lembrando da antiga casa, volta. E ali, estando toda bela, toda organizada, diz as Escrituras que ele volta e traz consigo mais 7. O estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que outrora estavam na presença de Deus, serviam, adoravam a Deus, só que não se guardaram, não se resguardaram, não colocaram a sua vida diante do Senhor e permitiram que a casa se tornasse casa vazia. E aí questiona a Deus: mas por que, Deus, tamanha calamidade? Por que, Senhor, tamanha destruição? Porque o meu estado se encontra tão triste e deplorável, como diz uma das nossas missionárias, pobre e miserável. Irmãos, o cristão, o verdadeiro cristão, ainda que ele não tenha bens terrenos, ele é rico e próspero. Ele tem o conhecimento e conhecimento de causa, e Deus quer destruir a respeito disso. E você não está isento, porque eu também conheço um outro homem, outrora conhecido como Saulo, mas após ter um encontro com o Senhor, assumiu o seu nome Paulo. Um homem também devoto, matava, aprisionava, espancava, em nome de Deus. Todavia, quando conheceu Jesus, o que perseguia, agora se tornou perseguido. O bravo, o valente, agora se torna manso e humilde, irreconhecível, mas precisou de ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, e precisou de pessoas para instruir. Irmãos, ninguém é autossuficiente aqui, nós precisamos de pessoas para sermos instruídos. Eu estava vendo o Lourenço sentado ali, e hoje a tecnologia tomou realmente conta do ambiente, dos lares, e ele, dedo rápido mexendo no celular. Tenho certeza que a irmã Catherine observa ele, acompanha ele, mas ele precisa ser instruído. O que pode e o que não pode fazer, o que extrair de bom dentro daquele aparelho, dentro dessa tecnologia nova que estamos conhecendo. Talvez você não entendeu, mas você também precisa ser instruído. Um mundo novo está se abrindo, e um mundo tão perigoso quanto o do tempo de Cornélio. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, que Cristo vos esclarecerá. Enquanto você cochila, enquanto você dorme, principalmente no âmbito espiritual, o diabo prepara o laço para destruir a tua vida, para acabar com os teus sonhos, os teus projetos. Irmãos, é muito triste, quando pessoas que de fato e de verdade nós conhecemos o talento, a chamada, mas devido a algo acontece em sua vida, essa pessoa desiste, essa pessoa abandona, essa pessoa coloca a dúvida em seu coração e começa a dizer: será? Eu vou dizer para você que tem ainda esse pensamento do será. Aquele que uma vez colocou a mão no arado, ele já não pode mais olhar para trás, pois aquele que pegou no arado e se olhar para trás, ele já não é mais digno do Senhor. E como eu tenho sempre ministrado, Jesus está voltando. Daqui a pouco, irmãos, prestaremos contas de todas as nossas obras, e nós não poderemos dizer a Deus: mas Senhor, eu não sabia.
Mas hoje Deus está dizendo: tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como eu consigo? Comece a fazer como Cornélio fazia. Ora, ajude o seu próximo, se doe, se entregue, porque Deus tem te observado, Deus tem olhado para você, ou tem olhado para nós, e não poucas vezes nós temos ignorado a presença de Deus, achando que Deus se trata de qualquer forma, como tratamos outros seres humanos. Uma vez, até esses dias para trás, uma missionária me perguntou: pastor, o senhor está ainda vendendo o azeite consagrado? Eu falei: irmã, nós não vendemos mais isso. Eu despertei que nós não podemos vender nada. Aquilo que é dado por Deus, nós não podemos mais comercializar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós aprendemos nas Escrituras que nós não podemos sair distribuindo azeite ou algo similar. O que é de Deus é sagrado. E somente pessoas autorizadas por Deus, segundo as Escrituras, se encontra-se alguém enfermo, chame os presbíteros. Infelizmente tem pessoas pegando azeite, levando para casa, tomando banho de azeite, achando que vai resolver, trazendo condenação para si. Irmãos, nós não estamos preparados para muitas das obras que o inimigo se organizou, mas se nós não nos colocarmos na posição de Deus, a queda é iminente. As pessoas estão brincando, achando que as coisas de Deus é de qualquer maneira. É como fazemos os nossos lares, é como fazemos os nossos trabalhos. Não deu certo nesse relacionamento, eu troco de relacionamento. Não deu certo com esse trabalho, eu troco de trabalho. Não deu certo dessa maneira, eu faço de outra maneira. Irmãos, com Deus é uma maneira só, é uma posição só. É no prumo uma única medida. É olhando sempre para a vertical, a volta do Senhor. E Deus está te observando. Enquanto você zomba da palavra, não acredita na ministração, Deus está fazendo um esforço tremendo para dizer: ouça o que o Espírito diz à igreja. Acredite, porque Ele é o caminho. Jesus deixou isso bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, não zombe da palavra. Não brinque com o que o Senhor está querendo te dizer hoje. E Ele está querendo te dizer: tenha intimidade com Ele. Tenha conhecimento dEle. Pastor, mas eu já estou tanto tempo. Eu gostaria de falar do outro personagem que lemos, ou mencionamos nesse texto, Pedro. Pedro, mais uma vez eu digo, excepcional. Uma pessoa com um temperamento único, com uma natureza única. Convicto daquilo que quer, daquilo que busca. Um ser humano como outro qualquer. Cheios de falhas, cheios de erro. E uma das grandes falhas de Pedro, nesse momento aqui principalmente, era a religiosidade. Pedro com fome, e uma voz dizendo: mata e come. E ele dizendo: olha, hipótese alguma eu comerei algo comum ou imundo. Eu não estou trazendo a visão simplesmente da comida do ventre. Isso aqui vai muito além, porque se você olhar para a real história, ou a conclusão da história, Pedro identifica que o Senhor estava dizendo a respeito dos gentios, porque Pedro se achava melhor do que os gentios, não se assentava junto com os gentios, não comungava com os gentios, porque ele achava que o Espírito de Deus pertencia apenas a eles. E muitas pessoas dentro da igreja acham que ele
é a última bolacha do pacote. Se acha a excelência. Pastor, mas é eu que oro, é eu que consagro, é eu que jejuo, é eu que faço. E aquele ou aquela não tem jeito, não tem solução, não faz nada. Não põe a mão no arado, não segura, não ajuda. Até pensa que tal não é de Deus ou não merece a salvação. É triste, irmãos, quando nós encontramos ou nos deparamos com pessoas assim. Pastor, o senhor conhece fulano, o senhor conhece Beltrano? É um impuro, é um incircunciso, é um descrente, é um homem ou uma mulher que não merece. Como se eu pudesse julgar alguém, ou estivesse num lugar mais elevado que outrem, para dizer que fulano, Beltrano. A oportunidade é dada a todos. Quem separará o joio do trigo é o Senhor, e naquele grande dia. Uma vez eu vi um comentário, já mencionei isso aqui, de um pastor que eu gosto muito dele, os ensinamentos dele. E alguém entrou em contato com ele dizendo: olha, eu não vou para a igreja porque lá na igreja só tem pessoas dissimuladas, pessoas falsas, mentirosas, pessoas que enganam, pessoas fingidas. Eu não vou para a igreja porque lá o pecado é generalizado, o erro para todo lugar, o pastor é isso, fulano é assim, assado. Aí esse pastor voltou o recado para ele, ele disse: olha, mas pode vir porque cabe mais um. Tem mais espaço para um pecador. Pode se aproximar, porque Deus abraça todos os pecadores e dá oportunidade a todos alcançarem salvação. As pessoas imaginam a igreja o lugar perfeito. Eu não nego que deveria ser, mas enquanto estivermos aqui com este corpo, com esse coração, enquanto Deus não recolher e nos dar um corpo glorioso e nós sermos a sua imagem e semelhança de fato e de verdade, continuaremos errando. Todavia não desistiremos, não abandonaremos a nossa cruz, não deixaremos de insistir com a nossa carne que tanto tende a nos pender, a nos levar para o que desagrada a Deus. O cristão tem que perseverar, irmãos. O cristão tem que lutar cotidianamente. Enquanto Pedro não conheceu a verdadeira face de Deus, nem discípulo era. Quando o Senhor manda: olha, vai lá, busca os discípulos, chama também a Pedro, o homem que nega ao Senhor e chora. Chama a igreja. Chama a igreja para estar junto com Cristo nessa noite. Mas o Senhor manda chamar você também, um pecador, ao arrependimento, ao aquebrantamento. O Senhor manda te chamar, porque tem um lugar especial nessa mesa para você, reservado para você. Não persista neste erro. Não permita que a dureza do teu coração te domine. Não permita que a tua consciência te distancie de Deus. A sabedoria do homem não foi capaz de salvar ao homem. É por isso que o evangelho da cruz é loucura. Mas para nós o que cremos é o poder de Deus manifesto para a salvação de todo aquele que crê. Como diz Paulo, primeiramente dos judeus, como também dos gregos. Abra o seu coração, Jesus está falando com você. Ainda há um espaço na mesa do rei. Recitamos o nome de Davi, uma mensagem linda.
que comove muitas das pessoas, não assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Hoje, no culto de Santa Ceia, na parte da manhã, nós comentamos um pouco a respeito disso. Por que Jesus está tardando? Qual é a causa de mais de 2000 anos, ou 2000 anos aproximadamente, Jesus ainda não voltou? E uma das causas que eu penso é que Ele está esperando nós chegarmos para sentarmos à mesa com Ele, para recebermos, assim como recebeu Davi, a unção, o azeite sobre a nossa cabeça, para que nós possamos nos tornar sacerdócio de Deus, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então você entenda, Deus só está esperando você chegar, Deus só está aguardando você chegar para poder servir. Você é especial, você é valioso, valiosa para Deus. O amor de Deus te alcançou. Não feche o teu coração, não endureça, não dê ouvido para o que estão dizendo. Você pode conseguir, porque Deus é a sua força. Deus não vai te deixar só, não vai te desamparar, não vai deixar faltar nada. Enquanto duvida, você perde a experiência que Deus quer trazer conosco nesta noite. Enquanto o teu coração está fechado, a tristeza corroendo a tua alma, a dor te abatendo, fica difícil o Espírito Santo de Deus operar. Mas abra o teu coração nesta noite, diga o que você sente, o que você está passando, compartilhe com Deus o teu momento. Deus está te observando e já previu, pela sua onisciência, como será o seu amanhã. E eu profetizo na sua vida um amanhã de vitória, um amanhã de grandes bênçãos e maravilhas, um amanhã de prosperidade em todas as áreas espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É ali que Deus quer estar com você, é justamente ali que Deus quer acompanhar você. Coloque sobre os teus pés, feche os teus olhos. Abra o teu coração para Deus. Não é frase de efeito, mas não saia daqui da maneira que você chegou. Não é pensamento ilustrativo, mas faça como Jacó. Lute com todas as tuas forças, lute, para que você possa alcançar a tua vitória. Lute, não deixe o inimigo te derrotar, não permita ele abater a tua fé, aniquilar a tua esperança. Lute mais um pouco,
contra esse mal que tem se levantado, esse abatimento de alma que está te rodeando. Lute mais um pouco, e quando você não aguentar mais, quando você não resistir mais, diga para Deus: Deus, agora eu preciso mais de Ti do que nunca, agora eu aguardo tão somente em Ti, sê Tu a minha força, seja o Senhor o meu amparo. Lute, lute para essa tristeza sair, lute, lute. Deus te trouxe aqui para te ensinar um pouco mais. Aproveite a tua oportunidade. Daqui a pouco vamos orar, e eu vou pedir que Deus volte para buscar a igreja. E se Ele ouvir a nossa oração, e se Ele não ouvir, certamente daqui a pouco Ele voltará, ou amanhã, ou depois, um dia Ele voltará. Mas eu gostaria que a volta do Senhor fosse num momento como este, um momento livre das influências, das artimanhas do inimigo lá fora. Se você conseguisse entender o quanto Deus te ama, e que Ele ainda não desistiu de você, você talvez pararia de resistir a Deus. Você não desceu à sepultura para não adorar a Deus. O Senhor te brinda todos os dias, todas as manhãs, com fôlego de vida, para que a tua vida seja uma adoração, seja um louvor. Mas coração duro, coração que pensa que tem que ser do seu jeito, arrumando sempre desculpas e desculpas. Ah, mas é por isso, é por aquilo outro. Não pode ser por nada. Deus é o primeiro, Ele deve ser o único, Ele deve ter a excelência em nossas vidas. Santo, santo, santo. Oh Deus, santo, 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 santo. Pai, viemos buscar conhecimento, viemos buscar entendimento, viemos buscar sabedoria. Viemos buscar o Senhor, Espírito Santo. Pois precisamos. Precisamos muito do Senhor. Tu conheces os nossos corações, as nossas forças e fraquezas. O Senhor nos sonda, nos esquadrinha e nos acompanha dia e noite. Pai, o Senhor tem visto tantas frustrações, tantas vezes, meu Deus, tantos motivos que tivemos para
desistir. E motivos não nos faltam. Meu Deus, mas esse nós sabemos que não é a solução, desistir de Ti jamais. Senhor, põe as Tuas mãos sobre a Tua igreja, Pai, sobre este coração, Senhor. Oh Espírito Santo, 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 tira a dor desta alma, Senhor. Consola, Senhor, este coração. O abatimento, ó Deus, desta face. Meu Deus, venha formosear este rosto, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus renova a aliança, irmãos. A promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. Oh Deus, Senhor, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu coloco a tua igreja em tuas mãos. Meu Deus, cada alma, cada vida, cada estrutura, cada corpo, cada família, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar alcançando agora os vossos lares, Senhor, os vossos familiares, filhos, netos, pais, meu Deus, esposos, esposas, meu Deus, revista, Senhor, guarde, proteja, meu Deus, dê solução, traga resposta, em nome de Jesus Cristo, delibera, Pai, uma palavra de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, autoridade sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva, para dizer não para as tentações, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o diabo, ele não tem poder em seus lares. Junta as suas famílias, em nome de Jesus Cristo, demônio, você que lançou a sua semente, você que preparou o laço, você que está matando esta vida espiritualmente, é no nome de Jesus Cristo eu te digo, desaloja, em nome de Jesus Cristo, saia deste coração, toda perturbação maligna, em nome de Jesus Cristo, desse relacionamento conjugal, desaloja desta casa, do coração do esposo, frieza, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqueça novamente este coração, traga desejo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a essa vida te buscar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta a tua igreja ao primeiro amor, Senhor. Deus, como era bom o primeiro amor, o momento que a igreja, Senhor, ansiava o momento de estar na tua casa. Deus se preparava, se organizava, se colocava, Pai, para chegar aqui e dar o seu melhor. Meu Deus, oh Espírito Santo, 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 Santo. É a tua igreja, Senhor. É a tua noiva.
Foi por este povo que o teu sangue fora vertido na cruz do Calvário. Não desista da tua igreja. Não lance fora, Senhor, os teus filhos. Pai, ajunta-nos debaixo de tuas asas, Senhor, e nos guarde, meu Deus, porque não queremos perder a nossa salvação. Deus, nós não queremos perder a comunhão contigo, Senhor, nós não queremos nos distanciar de Ti. Oh Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Criador. Santo, 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 Santo. Sabe por quê? Mesmo sem forças você ainda lutou. Sabe por quê? Mesmo chorando um sorriso estampou. Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou. Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as lágrimas pra interceder. E pode acontecer de tudo dar errado, e alguém que você tanto ama ter te abandonar. Um coração quebrado, choro entalado, mundo desabafo. E é bem nessa hora que incontestavelmente vai ter que chorar, mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode estar lá te escutando. No bar encontro, enxugando os prantos, filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Estou te consolando, te convidando para o encontro, enxugando os prantos, filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as suas lágrimas pra interceder ao Pai por você. Melhor amigo, Espírito Santo, envolvimento, Espírito Santo, envolve seu povo, Espírito Santo, batizando com fogo.
Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo traz avivamento. Espírito Santo envolve seu povo. Espírito Santo batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo traz avivamento. Espírito Santo envolve seu povo. Espírito Santo batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo traz avivamento. Espírito Santo envolve seu povo. Espírito Santo batizando com fogo. Espírito Santo, eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço, pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas suas lágrimas pra interceder ao Pai com você. Aleluias. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Irmãos, talvez para você isso seja uma novidade. Tenho falado muito a respeito disso. Mas Deus acredita em você. Amém? Deus acredita no seu ministério. Deus acredita no seu chamado. Talvez você já não esteja acreditando mais. Talvez você já não tenha mais aquele entusiasmo, aquele motivo. Talvez o teu foco era apenas no início terreno. Mas hoje Deus está te dando um foco além do natural. Um foco espiritual, um foco na presença, na existência de Deus. Irmãos, aproveite o seu momento na terra com Deus. Porque se nós não aproveitarmos aqui a presença de Deus, eu começo a pensar, o que nós vamos fazer lá nos céus? Você já parou para meditar nisso? Se nós não aproveitarmos o nosso momento aqui na terra com Deus, o que nós vamos fazer lá nos céus? Lá a glória de Deus, irmãos, será permanente, nem sol, luminares não haverá. Deus sustentará todo o ambiente, manterá todo o ambiente. E às vezes nós não temos desejo de estar com Deus, e lá no céu será só Deus, será só glória, será só louvor. Então tenha o carinho, o desejo de caminhar um pouco mais com Deus. Eu tenho certeza que esse Deus estará te abençoando, amém? E eu agradeço assim a presença dos nossos irmãos internautas, que Deus possa estar vos abençoando, guardando o seu lar, que seja uma semana próspera, que seja um final de ano, esses restinhos de ano, de realizações de milagres, de vitória, em nome de Jesus Cristo. E se você não tiver aí uma igreja para cultuar esse final de ano, é um dos nossos convidados estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Na virada do ano, dia 31, estaremos juntos, unidos em Cristo Jesus, para podermos estar adorando ao Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?